A apresentação é sobre a peste suína clássica e os discentes que irão apresentar sou eu, Ana Beatriz, e a outra discente é a Beatriz. O que é a peste suína clássica? A peste suína clássica é uma doença altamente infecciosa, também conhecida como febre ou cólera suína, sendo esta viral multissistêmica, ou seja, acomete diversos órgãos e sistemas do organismo, sendo que essa doença ela acomete suínos domésticos e selvagens. Há uma doença de elevada taxa de contaminação e é com frequência mortal aos suínos. A peste suína clássica ela teve o seu primeiro registro em 1810, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. O vírus ele chegou à Europa no final do século XIX e em 1899 ele desembarcou na América do Sul. Sobre as características da doença, ela é uma doença que não oferece riscos à saúde humana e nem às demais espécies de animais domésticos. Porém, é uma das doenças mais relevantes entre as que acometem os suínos domésticos. Por quê? Pois ela apresenta um potencial para disseminação rápida e séria. E isso é devido que ela independe de fronteiras nacionais. A mortalidade dessa doença ela pode chegar até 100% em animais jovens e em suínos adultos. A doença pode ter manifestações mais discretas. Dentre os sintomas da doença, os sinais clínicos apresentados pelos suínos que são afetados pela peste suína clássica dependem tanto da idade do animal quanto da virulência da cepa envolvida, sendo que ela pode se apresentar de duas maneiras, da forma aguda e da forma crônica. Na forma aguda, os sintomas apresentados são febre alta, agrupamento de animais, cianose da pele, orelhas e narinas elas tendem a ficar azuladas. Os animais também apresentam dificuldade de locomoção, diminuição do apetite, diarreia, pneumonia, paralisias, tremores e convulsões, incoordenação motora e pode levar até a morte. Essa que ocorre entre 4 a 5 dias após o aparecimento dos sintomas. Já na forma crônica, os animais tendem a apresentar debilidade progressiva, emagrecimento, fraqueza, pneumonia, diarreia, em porcas que estejam gestantes, aborto, morte fetal com mumificação e nascimento de leitões fracos. Além desses sintomas, podem ser observados petequeias na pele e hemorragias nas mucosas e em alguns órgãos, como baço, pulmões e rins. É possível perceber que os animais que com sobrevida de 10 dias ou mais após os sinais clínicos, o início dos sinais clínicos, eles têm chances de desenvolver sintomas que venham a afetar o trato respiratório e intestinal, como constipação seguida por diarreia. Nos casos de infecção crônica, após o animal apresentar febre, ele tende a apresentar uma recuperação transitória seguida de recorrência com febre, anorexia e depressão. Diagnóstico da doença. O diagnóstico da peste suína clássica ele é feito através do isolamento do vírus em cultivo celular, onde é utilizado o sangue ou suspensão de órgãos do sistema linfóide. A identificação desse vírus, que não é citopatogênico, é realizada por meio do cultivo celular, sendo então, para isso, utilizados anticorpos específicos. Porém, essa é uma técnica lenta, que pode demorar até 7 dias
para chegar-se a uma resposta após o envio de amostras para o laboratório. Existem ainda outras opções para o diagnóstico da peste suína clássica e a detecção de antígenos virais, que são a técnica de imunofluorescência, o teste de ELISA e a técnica de RT-PCR. Que essa tem até a gente ouvido um pouco mais devido ao Covid-19 que tenha aparecido aí. A técnica de imunofluorescência, ela é possível realizar a detecção de antígenos em amostras clínicas com o uso de anticorpos marcados com fluorocromos. No teste de ELISA, é possível identificar reações entre antígenos anticorpo que são detectáveis através de reações enzimáticas, ou seja, é utilizado enzimas para descobrir se tem um vírus. E através da técnica de RT-PCR, essa é uma técnica mais sensível, que faz a detecção e quantificação de RNA mensageiro. E ela pode ser usada para quantificar os níveis de RNA mensageiro de amostras muito menores, sendo possível até mesmo a quantificação de RNA através de uma única célula. Nessa imagem a gente vê células que foram infectadas com o vírus da peste suína clássica, mostrando uma infecção citoplasmática revelada pela técnica de IFI, utilizando anticorpos monoclonais. Aí foi feita uma técnica de imunofluorescência. O agente infeccioso, a peste suína clássica, ela é causada por um vírus da família Flaviviridae, gênero pestivírus, que possui o RNA como material genético. O que isso até dá uma indicação de que a técnica de RT-PCR pode até ser um pouco melhor, exatamente para se descobrir sobre esse vírus em células. A contaminação da peste suína clássica, ela normalmente acontece através da via oronasal dos animais, sendo que fatores como a elevada densidade populacional, assim como a presença de porcos silvestres em determinadas regiões e até mesmo criações de subsistência sem os devidos cuidados sanitários, favorecem a propagação da doença. Por quê? Muitas vezes esses animais, eles são reservatórios do vírus. Só vou... Na figura 1, a gente pode ver a morfologia e estrutura vírica dos vírus do gênero pestivírus. As formas de transmissão dessa doença são através de animais doentes que entram em contato com animais sadios, a ingestão de alimentos e água contaminada por fezes e urina de animais doentes, a presença de instalação e veículos de transporte contaminados, através da cama dos animais contaminados e através do contato de pessoas que entrem nos estabelecimentos e que já tiveram contato direto com animais doentes. A presença de agulhas, instrumentos, roupas e utensílios contaminados. Ratos, aves, cães e insetos, eles podem carregar o vírus entre sistemas de criação.
porcas infectadas elas podem passar a doença para os leitões através da monta natural ou inseminação. Também é possível transmitir essa doença. O período de incubação do vírus ele tem uma variação de 7 a 10 dias e em casos de uma infecção experimental, o prazo é menor. Esse vírus ele tende a atacar células como endoteliais, linforreticulares, macrófagos e células epiteliais específicas. Também é importante citar que nos casos de uma infecção pré-natal, durante a gestação de suínos, esse vírus tende a afetar a diferenciação dos órgãos e levar a uma série de malformações. Dentre esses exemplos de malformações estão o aborto, o nascimento de natimortos e mumificação fetal. Já em casos em que a infecção é pós-natal, os efeitos aparecem em danos sofridos pelas células endoteliais e apresenta-se trombose. É possível ver nas imagens um pequeno foco de vírus de peste suína clássica após 24 horas e uma amostra de um controle celular onde não foi identificado o vírus, a presença do vírus. Quanto ao tratamento e profilaxia da peste suína clássica, não existe tratamento para os animais afetados pela peste suína clássica. Eles devem ser abatidos e suas carcaças devem ser enterradas ou incineradas. Quanto à profilaxia sanitária, recomenda-se uma comunicação eficaz entre as autoridades veterinárias, médicos veterinários e criadores de suínos para a detecção precoce e investigação de casos suspeitos. Política rígida de importação de suínos vivos, sêmen e carne suína fresca e curada. Quarentena de suínos antes da entrada no rebanho. Vigilância sorológica direcionada a suínos e javalis e medidas de biosseguridade dos rebanhos. A peste suína clássica no Brasil. Atualmente, o Brasil é considerado livre da peste suína clássica junto à Organização Mundial de Saúde Animal, pois, apesar de a doença ter ingressado no país em 1978, ela foi erradicada em 1984. No Brasil, a peste suína clássica era endêmica em vários estados até 1980, porém, programas oficiais de controle e erradicação, com o uso massivo da vacina viva modificada, reduziram drasticamente a ocorrência da doença no país. Atualmente, grande parte do território brasileiro é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como livre da peste suína clássica, compreendendo o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Tocantins, Rondônia, Acre, Distrito Federal e mais 4 municípios amazonenses. Os surtos recentes que têm ocorrido na região Nordeste estão localizados nas áreas consideradas endêmicas para a doença. Nessa figura mostra uma relação entre a peste suína africana e a peste suína clássica aqui no Brasil, onde o mapa está em verde são as áreas livres da doença, tanto para a peste suína africana quanto para a clássica. A amarela é a zona onde está o processo de erradicação, e em rosa está as zonas com focos em andamento. Ações do MAPA e da Embrapa. Eles vêm tentando evitar o ingresso da peste suína clássica na zona livre, estão tentando mitigar os riscos de exposição no suíno aos agentes infecciosos, fortalece a detecção precoce de casos suspeitos,
aperfeiçoar a capacidade de realizar diagnóstico de forma rápida, melhorar as capacidades de preparação e resposta a eventuais emergências e buscar condições para a continuidade dos negócios e minimizar os impactos comerciais dessa doença. Para proteger o estado sanitário do rebanho suíno brasileiro, elaborou-se o Programa Nacional de Sanidade Suídia, que tem como objetivo a coordenação, normatização e suporte às ações de defesa sanitária animal, referente à suinocultura nacional. Esse programa, conta com um sistema de vigilância para síndromes hemorrágicas dos suínos, com laboratórios federais de defesa agropecuária capacitados para o diagnóstico delas, incluindo teste laboratorial para a peste suína clássica, com diferencial para a peste, um teste laboratorial para a peste suína africana, com diferencial para a peste suína clássica. Planos de vigilância no Brasil. Para a erradicação clássica no território nacional e o plano de contingência de peste suína clássica foram estabelecidos pelas instruções normativas C4 e número 27/2004, respectivamente. Em 2009, foram estabelecidos os procedimentos do Sistema de Vigilância Sanitária na zona de peste suína clássica, por meio da normativa interna número 5, que contempla a vigilância em granjas de reprodutores suídeos certificadas, granjas de suínos criatórios de suídeos, granjas de suínos, criadoras de suídeos, criação de subsistência sem fins comerciais e abatedouros. Em 18 de setembro de 2014, foi aprovado o Plano de Vigilância de Suínos forjados na área livre de peste suína clássica no Brasil, por meio da normativa interna número 3. O impacto da peste suína clássica tanto no mercado. Ela causa prejuízos sanitários e socioeconômicos graves, principalmente pelas perdas diretas e restrições comerciais impostas a produtos não livres da doença. A presença em parte expressiva do território nacional ameaça a posição do país no mercado internacional, causando limitações para as comunidades locais que têm na criação de suínos uma alternativa de fonte alimentar e de renda. Apesar de grande parte da suinocultura brasileira estar localizada na zona livre de peste suína clássica, sem vacinação, em 2018 e 2019, estados focam no Ceará, Piauí e Alagoas. Cabe a ressalva de que os focos localizados no Ceará estão longe da fronteira com a região livre, enquanto está somente a 7 km da zona livre. Porém, os limites entre a zona livre e não livre estão separados por barreiras naturais e postos de fiscalização e vigilância, os quais atuam de forma contínua. E uma nota técnica exibida com o número 14/2019. Embora a ocorrência de peste suína clássica na zona livre não altere o reconhecimento internacional concedido a 16 unidades da Federação, o MAPA lançou em 2019 o Plano Estratégico para a Erradicação da Peste Suína Clássica nos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba e Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. Devido às características das doenças, a comunicação de casos suspeitos é primordial, pois se não controladas continuarão a se alastrar, trazendo grandes prejuízos para o país. Frente a qualquer suspeita de infecção pelo vírus da peste suína clássica, a comunicação deve ser feita imediatamente ao órgão estadual de defesa agropecuária ou diretamente ao Departamento de Saúde Animal. Em casos de surtos, o Serviço Veterinário determinará as medidas a serem implementadas, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal, sacrifício sanitário e demais formas de vazio e descontaminação. Agora, em 11 de outubro desse ano de 2021, foi notificado um caso de peste suína no Ceará, onde o Brasil notificou a Organização Mundial de Saúde sobre um caso de peste suína clássica. Foram 11 animais acometidos,
diagnosticados, foram 9 animais diagnosticados com a doença, e eles pertenciam a uma criação de subsistência, dos quais 8 morreram e um foi sacrificado. Quanto às investigações, ainda estão em andamento para identificar a origem e as ligações epidemiológicas. As medidas de erradicação serão implementadas com o abate dos animais resistentes à propriedade e contatos dentro da mesma unidade epidemiológica, explica o boletim da Organização Mundial de Saúde Animal.